Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Convido, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue e deixe o seu like. Fazendo isso, saiba, você está evangelizando comigo, propagando a verdade do Evangelho. Vamos à nossa lição de número 8, um vídeo de prévia. E o título dessa lição de número 8 é Transgênero. Que transrealidade é essa? Pois é, querido. Estamos vivendo em um tempo em que a sociedade e alguns grupos querem tratar as coisas como eles pensam que são. Mas as coisas não são como eles pensam que são ou como eles querem determinar. As coisas são como Deus as criou. E como Ele as criou, Ele pedirá conta. Aceite você ou não, Ele pedirá conta e você terá que dar. Então, antes que esse dia chegue, venha aprender comigo, através da Escola Bíblica Dominical, nessa lição de número 8, e saia desta transrealidade. Vamos lá, queridos, prosseguir a nossa leitura diária, versículo a versículo. E como os irmãos já sabem, nós intercalamos a nossa leitura diária, versículo a versículo, com alguns comentários. Essa é a forma que Deus tem nos dado a contribuir através da Escola Bíblica Dominical com os irmãos que é participante ativo deste trabalho que é feito nas nossas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus e nas demais denominações. Você vai encontrar diversos vídeos, os quais os irmãos vão estar comentando tópico a tópico, e raramente se encontra algum que esteja fazendo esse trabalho de comentário através da leitura diária, versículo a versículo. Ok? Mas, na introdução, nós temos o título, que é Transgênero. Que transrealidade é essa? E, como já repetimos, e não nos cansamos de repetir, se através da retórica eles querem impor uma realidade, muito mais nós que estamos propagando uma verdade, e essa verdade por si só ela se impõe. O nosso texto áureo diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O texto, a verdade prática, diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Esta sim é uma realidade a qual não tem como negar. Essa realidade é uma realidade confirmada por fatos. Aí você pode me perguntar, então, professor, cite um fato aí que me comprove que quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem o criou,
e criou do pó da terra, me prove. Aí eu te provo, dentro daquilo que nós estamos trazendo em relação ao contraponto, esta realidade que quer se impor através de alguns grupos, que está sendo denominada de transrealidade. A realidade é que, quando Deus criou o homem, Deus disse ao homem: olha, do pó tu foi tomado e ao pó tornarás. E não só o homem, mas todos os outros animais também, quando morrem. Se você quer conferir essa realidade, você pode ou em um cemitério ou em algum lugar que algum animal morreu, você espere passar um tempo e torne aquele lugar e olhe o que é que você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá pó e os ossos, dependendo do tamanho do animal. Você vai encontrar pó e os ossos. Aquilo que a Bíblia diz que aconteceria, na realidade acontece. Quando nós perdemos algum ente querido, e aqueles que têm mais dinheiro, que retorna ao cemitério, eles e aqueles que querem guardar como lembrança, quando pedem para fazer a cremação do corpo, o que é que sobra? Pó. É o que a Bíblia falou que aconteceria. O homem veio do pó e ao pó torna, e se torna pó novamente. Mas precisamos entender nesse sentido que o homem é feito de três matérias: corpo, alma e espírito. Três partes, melhor dizendo. Uma material e duas imaterial, que é a alma e o espírito. Mas o corpo, que é a parte material, que é o involucro desses dois outros, é o involucro da alma e do espírito, estes tornam para Deus com o objetivo de prestar conta de que fora feito através do corpo. Portanto, esses que propagam esta ideia da transrealidade, querendo ou não, eles tornarão ao Criador e prestarão conta daquilo que fez com o seu corpo. Ok? Vamos seguindo. Essa foi uma introdução da leitura diária, versículo a versículo. Nós, na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a formação biológica e binária do ser humano, baseado em Marcos capítulo 10, versículo 6, que diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O evangelista Marcos, ele está fazendo a citação daquilo que Jesus falou, falando do Gênesis. E esta verdade tem sido veementemente combatido por estes grupos que não aceitam aquilo que está escrito na Bíblia. Mas nós precisamos mandar um recado para esses grupos dizendo o seguinte: aceitando ou não esta realidade, e essa realidade se impõe por si só. Por mais que você ataque esta realidade, vocês mesmos caem em descrédito quando tem que se fazer
algum tipo de registro, e esse registro lá vai estar constando ou é homem ou é mulher, ou é macho ou é fêmea. Não tem outra posição sexual para ser colocado nesses registros. Por mais que se tente fazer, não se conseguirá, porque é uma realidade que por si só se impõe. Esta realidade é a realidade da verdade. Seguindo, na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus, baseado em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como eu já disse anteriormente no primeiro comentário, outra verdade que por si só se impõe. Independente do que alguém diga, a pergunta que fica é: os homens dominam ou não sobre peixe? Domina ou não sobre as aves do céu? Domina ou não sobre os gado? Sobre todos os répteis, os homens domina ou não? A resposta é óbvia. Qual é a resposta? Domina. E por que domina? Porque está escrito que ele haveria de dominar. Pronto. Ponto final. E, sendo assim, é uma verdade que é imutável, não tem como mudar. Por mais que esses grupos tentem mudar essa realidade, não conseguirá. E nesse sentido, foi que, por isso, Deus o criou à sua imagem. Assim como ele deu ao homem para dominar sobre os animais, o Criador domina sobre todas as coisas. E por ele dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre nós homens, nós teremos que prestar a conta devida no seu tempo. Ok? Vamos seguir na quarta-feira. A nossa meditação diária diz: monogamia e heterossexualidade como modelo bíblico da sexualidade, baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Observe que o movimento feminista, elas querem de qualquer custo colocar a mulher acima do homem e subjugar a autoridade que Deus deu ao homem em determinadas áreas dentro do relacionamento. E o texto que ora acabamos de ler, ele mostra que dentro do relacionamento sexual, homem e mulher, eles têm o mesmo direito. Eles têm o mesmo direito de exigência um para com o outro. E o texto, explicando o texto, a Bíblia diz que
na necessidade sexual da mulher, ela deve procurar o seu marido e o seu marido não lhes pode negar. E da mesma forma, o marido para com a mulher, na necessidade sexual do marido, ele procura sua mulher, sua esposa, e ela não lhes pode negar. Ambos têm a mesma autoridade no que diz respeito à sexualidade, ou seja, para procriação, ou seja, para satisfação. É o que nós precisamos ter bastante, nós precisamos ter uma ideia bastante coesa relacionada a isso. Deus criou o sexo tanto para procriação como para satisfação. Seja para procriação, quando o homem procura a mulher ou quando a mulher procura o homem, ambos não podem se negarem. Seja para satisfação, da mesma sorte. Então, não venha para cá estes grupos querer dizer que a Bíblia é machista ou qualquer coisa do gênero, que ela está dizendo algo que não conhece e que não sabe. Está falando daquilo que não tem conhecimento. Mas vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o homem é formado de partes material, corpo, e imaterial, espírito e alma. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que, muito embora a Bíblia nos diz que o corpo tornará ao pó e o espírito e a alma tornará para Deus, seja para prestação de conta ou seja para salvação, mas tornarão. Com tudo isso, Deus pedirá conta das três partes, pedirá conta do corpo, da alma e do espírito. Deus nos deu três partes, uma material e duas imaterial. E ele nos pedirá conta das três partes. Então, aquilo que alguém faz com o seu corpo em vida, em juízo diante de Deus, prestará conta do que fez com o corpo. Então, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, preste atenção no que fazemos com os nossos próprios corpos, ok? Vamos seguir a nossa leitura diária na sexta-feira. Desculpa. Diz: o gênero do corpo é determinado pelo sexo de criação, homem ou mulher. Baseado em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, e capítulo de número 2, versículo de número 24. Como 1,27 já está no texto áureo, nós só vamos fazer a leitura do 2,24, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fez dois seres, e esses dois seres são homens e mulheres. O que passa disso é invenção maligna, é gambiarra, e não
prospera, não procede, cairá em extinção, porque não fora Deus que ele criou, e essa extinção lhe fará com que venha a sofrer eternamente, banido da face do Criador. O tempo de arrependimento, querido, se você não é cristão ainda e tem adotado certas práticas as quais a Bíblia condena, o tempo de arrependimento é hoje, é agora. Eu te convido a esse arrependimento. E para você, queridos alunos que quer evangelizar, compartilhe esse vídeo. Vamos seguir a nossa meditação diária no sábado. Diz: a anatomia dos sexos serve ao propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, versículo 4 ao versículo de número 6, que diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E aqui eu quero fazer uma reiteração que dificilmente nós ouvimos esse tipo de abordagem. Quando nós lemos esse texto, na maioria das vezes, nós lemos em relação a matrimônio, casamento, em celebração de casamento. Não é que esteja errado, está correto, o texto tem que ser lido mesmo. Porém, o texto perpassa essa questão. O que é que o texto está dizendo? Em relação ao relacionamento do ser humano, no que diz respeito a prazer e procriação, só há uma alternativa. E a alternativa é a que Deus criou. Qual é a que Deus criou? Homem e mulher. E o que é que está acontecendo hoje? Alguns grupos, e sobretudo esse tal de LGBTQIA mais alguma coisa, eles estão tentando fazer essa separação. E qual é a separação que ele está tentando fazer? Tirar o homem da mulher e tirar a mulher do homem, e dar o homem a um outro homem e dar uma mulher a outra mulher. Não foi isso que o Criador fez. Por isso, quando Jesus enfatizou aqui, ele diz: Deus ajuntou, e ajuntou quem? Ajuntou homem e mulher. Isso que Deus ajuntou, nenhum homem se atreva a separar. Não separe por outro homem, não separe por outra mulher, não separe por animais, não separe por objetos. Porque hoje nós encontramos a transrealidade dizendo que o homem pode casar com uma boneca, o homem pode casar com um cachorro, o homem pode casar com um cavalo, o homem pode casar com uma árvore, um homem pode casar com outro homem, um homem pode casar com diversas mulheres, e da mesma forma a mulher. A mulher pode casar com um cavalo, pode casar com um cachorro, pode casar com um pé de coqueiro, pode casar com um pé de manga, pode casar com um boneco, e assim por diante. E essa realidade está querendo fazer o quê? Separar aquilo que Deus uniu. E o que foi que Deus uniu? Uniu homem e mulher. Ok? Faz o seguinte, chegou até aqui, compartilhe o vídeo,
e evangelize através da escola bíblica dominical. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.